Olá a todos! Vamos dar continuidade à nossa disciplina, agora com a aula sobre promoção da alimentação saudável. A promoção da alimentação saudável parece que é um pouco do óbvio, né? Mas ele foi inserido no contexto da saúde pública, em programas de saúde pública. Então, o que hoje, no ano de 2020, já é de fácil entendimento nosso, isso foi porque veio acontecendo ao longo dos programas específicos que foram acontecendo ao longo dos últimos anos. Então, a promoção de práticas alimentares saudáveis está inserida no contexto da adoção de estilo de vida saudável. E a nutrição tem alguns desafios. Por exemplo, a população brasileira está aumentando muito a obesidade e outras doenças que vêm dela. Então, a nutrição tem um fator fundamental nisso. Isso, e também em pessoas que estão com desnutrição, com infecções, têm deficiência de alguns micronutrientes. Um programa de alimentação saudável é aquela que atende às necessidades nutricionais e as características de cada fase do curso da vida. É acessível física e financeiramente a todos, saborosa, variada, colorida, harmônica e segura do ponto de vista sanitário e que respeita a cultura alimentar da população. E o que é interessante a gente conversar nesse tema? Por exemplo, se nós formos a nutricionista hoje, a nutricionista tem que entender a condição financeira da pessoa. Ela tem que saber que aquele indivíduo não vai conseguir talvez comprar um peixe ou manter uma carne durante a semana inteira. E ela vai ter que dar condições, entendimento para o indivíduo buscar outras fontes de proteína, como é um exemplo. E entender também que a alimentação tem que ser diferente durante cada fase da vida. Se a gente pensar em crianças, por exemplo, primeiro ano de vida é leite. Leite materno ou fórmula? Né? Tem alguns questionamentos. E quando chega na terceira idade? Né? Então tem algumas diferenças aí que tem que levar em consideração, principalmente no Brasil, que é um país muito grande, né? Quem tem uma cultura em Minas Gerais, por exemplo, de comer algumas coisas, não vai ter no Rio Grande do Sul, ou no Norte, ou na Bahia. Né? Então, respeitar essas diferenças. A ação deve ser transversal, incorporada a todas e qualquer outras ações, programas e projetos. Tem que incentivar padrões alimentares variados e específicos a cada fase do curso da vida e resgatar hábitos e práticas alimentares regionais. Um outro item que é interessante mencionar nessa aula é sobre como que é a avaliação do estado nutricional. Alguns de vocês devem conhecer o índice de massa corporal, que nada mais é que o peso corporal em quilogramas dividido pela estatura em metros elevado ao quadrado. Esse resultado vai dar um valor e na tabela direita a gente classifica. Se o resultado for menor que 18,5, por exemplo, a pessoa se encontra abaixo do peso ideal. Pode ser considerado com desnutrição. Ou, se estiver acima de 25, por exemplo, já está com excesso de peso. Acima de 30 começa a obesidade e seus níveis.
E a mensuração é fácil, somente utiliza o peso ou a balança e um estadiômetro ou uma fita métrica. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é avaliar o estado nutricional pela circunferência de panturrilha. Através da maior medida da panturrilha, avaliada em centímetros, podemos classificar idosos que podem estar com risco de desnutrição ou sarcopenia, que é um problema de saúde pública nessa população, ou normal. Se vocês olharem a coluna que consta idosos comunitários, tem 31 centímetros é o ponto de corte. E um trabalho que nós fizemos em 2015 mostra que para idosos institucionalizados ou frágeis, o ponto de corte já é 29,5 centímetros, mostrando também diferenças. Então, entender como está a população é muito importante na medida do estado nutricional. A promoção, segundo os princípios da alimentação saudável, todos os grupos de alimentos devem compor os hábitos alimentares. E uma alimentação adequada deve fornecer água, carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, fibras e minerais. Dentre as recomendações específicas sobre a alimentação está de manter o equilíbrio energético e o peso corporal. Limitar a ingestão energética procedente de gorduras. Substituir as gorduras saturadas por insaturadas e eliminar as gorduras trans. Aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras, cereais integrais e leguminosas, como os feijões, por exemplo. Limitar a ingestão de açúcar livre. Limitar a ingestão de sal, sódio, de toda a procedência e consumir sal iodado. Segue um exemplo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo sobre um guia alimentar. E aí mostra 10 passos para como manter, como ter uma alimentação saudável. São 10 dicas simples, de fácil entendimento para toda a população. E que fazendo isso, esse guia é um ótimo exemplo do programa de alimentação saudável. E como não podia faltar no nosso momento de livre pensar, que seu alimento seja seu remédio.